Quando a gente vê certas situações, a gente é tentado a emitir opiniões. Quando a gente vê certas situações, a gente, de alguma maneira, tem sentimentos sobre aquilo. A gente tem pensamentos sobre aquilo. As nossas crenças sobre aquilo são ativadas. E a gente começa a ter reações sobre aquilo. E a boa pergunta é, será que nós estamos agindo e reagindo da maneira correta diante das situações que envolvem outras pessoas, diante das situações que envolvem o que acontece ao nosso redor, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa igreja, na nossa vizinhança? Hoje eu queria falar um pouco com você sobre as situações na vida dos outros. Eu creio que o que eu vou falar pode ser salvador da pátria, por uma tentação que você vai receber daqui a pouco, ou que talvez tenha recebido e já até falhou. Vamos conversar sobre isso. Antes, se inscreve no canal e toca nesse sino aí para todo dia você ser lembrado que tem um vídeo novo. Faz um comentário do que você está achando desse vídeo, tá bom? Eu quero ler com você Mateus capítulo 7, versículo 2, diz assim: com a mesma moeda que julgas, serás julgado. Com a mesma moeda que julgas, serás julgado. Jesus está falando que ninguém deve julgar ninguém. Ele diz, não julgueis, para que não sejais julgados. E aí no versículo 2, ele vai dizer, com a mesma moeda que julgas, serás julgado. Esses dois versículos de Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2, deixam para a gente uma afirmação muito clara do que não fazer. Às vezes, a Bíblia nos apresenta o que fazer. Diz, faça isso, faça aquilo, faça mais isso, mais aquilo. Mas existem uns momentos em que a Bíblia coloca a palavra não. E quando ela coloca a palavra não, isto significa que a Bíblia está querendo dar uma forte ênfase ao que vem depois. Lembra dos 10 mandamentos? Como é que foram escritos? Não matarás, não adulterarás. Ele poderia escrever assim, seja fiel à sua mulher, mas não. Ele colocou, não adulterarás. Né? Ele poderia falar assim, só tenha a Deus como Senhor, mas ele fala, não terás outros deuses. Ele está querendo dar uma ênfase, dizendo, olha, isso não passe perto disso, isso não me agrada, isto é repudiável, isto é assustador, isso é repugnante. O que a Bíblia está querendo dizer é, fica longe desse negócio, fica longe. Então, quando a gente vê um texto como esse dizendo, não julgueis para que não sejais julgados, e dizendo, com a mesma moeda que julga será julgado, qual é a ênfase de Jesus aqui? É dizer o seguinte, ó, quando você vê uma situação, você procure saber, você procure entender, você procure saber os motivos da pessoa que a levaram a agir assim. Procure saber se ela estava com informações que justificam o que ela pensou e a forma que ela agiu. Entre na situação do outro, se coloque no lugar do outro, tenha empatia, caminhe a segunda milha, ou seja, tenha uma visão completa ao invés de julgar. O que a Bíblia está dizendo é, antes de julgar, avalie todos os detalhes, para não cometer o erro de não tendo todas as informações, de não tendo todos os detalhes,
de ouvindo apenas um lado da história, e toda a história tem no mínimo 3 lados, o que um lado contou, o que o outro contou e a verdade. Nem sempre a verdade engloba nenhuma das versões. Às vezes a verdade tem um pouco da verdade de um lado e um pouco da verdade do outro lado. Então, o que a Bíblia está dizendo é: procure saber se realmente as coisas foram assim, foram assado, por que que foi assim, por que que foi assado. Procure entender quem agiu, por que agiu, ao invés de estabelecer um julgamento. Eu já vi muita gente dizendo assim: a pessoa tal é assim, e ela não é assim. Ela agiu assim. Você precisa avaliar ações e não pessoas. Porque uma ação pode ser ruim, mas não quer dizer que a pessoa é ruim. Ela simplesmente, naquele contexto, debaixo daquela situação, debaixo do entendimento dela, debaixo das pressões que estavam sobre a vida dela, debaixo das dores que ela já teve, debaixo dos traumas que a acompanham, ela agiu assim. Mas será que ela sempre age assim? Será que em todas as circunstâncias ela é assim? Será que em qualquer ambiente ela é assim? Será que ela não tem jeito? Será que ela é completamente assim? Não. Então o que Jesus está dizendo é: não julgue. Não despreze as pessoas com o seu julgamento. Até porque o julgamento normalmente revela a sua vaidade. O julgamento normalmente revela que você está querendo falar de alguém, expor alguém, para se apresentar melhor que alguém. Isso é muito sério, isso é muito complicado. Isso não é viável. Você pode estar se enganando. Você está julgando alguém que é melhor que você, que talvez tenha um defeito que você não tem, mas talvez tenha 1 milhão de acertos que você nem passou perto de ter. Então, com a mesma moeda que julgas, será julgado. Quando você julga as pessoas, você fica esperto. Por quê? Porque ninguém vai te perdoar quando você falhar. Quando você procura saber a verdade, você procura ouvir o outro lado, quando você procura ser amigo, quando você tem uma dificuldade, você encontra amparo, abraço, uma palavra de incentivo. Mas quando você é um julgador e dá um veredito ruim para as pessoas, não pise na bola, porque não vai ser bom não. Vão querer acabar com você. O que a gente semeia, a gente colhe. Pense nisso e viva melhor. Deus te abençoe.